abençoe no estudo de sua santa palavra. Amém. Confiança requer sacrifício, uma reflexão, os textos, especialmente o texto do Evangelho e o texto do Antigo Testamento nos levam a essa reflexão. Belíssimos exemplos de duas viúvas, a viúva de Sarepta e também a viúva pobre, a maneira como elas demonstram, essas duas mulheres demonstram a confiança delas em Deus, a ponto de estarem dispostas a compartilhar aquilo que elas têm com aqueles que precisam. A introdução, nesse mês de novembro nós costumamos lembrar o mês da mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Mordomia cristã tem a ver com a administração daquilo que Deus nos dá. De tudo, na verdade, de tudo aquilo que Deus nos dá. O que Deus nos dá? A gente já falou algumas vezes sobre isso. Dádivas, as dádivas que Deus nos dá. Dividimos elas em três: o tempo, os dons e os bens. Poderíamos dizer, sim, que aqui no mundo a maior dádiva que a gente tem é a própria vida, porque sem a vida não teríamos tempo, nem dons, nem bens. Mas materialmente falando, justamente tem a ver com isso. O nosso tempo, os nossos dons e os nossos bens. Então, mordomia cristã é a administração dessas dádivas, do tempo, dos dons e dos bens. Onde nós administramos essas dádivas? Na família, na igreja e na sociedade. Nessas três esferas nós administramos essas dádivas que Deus nos dá. E aí nós servimos ao próximo, justamente nessas três esferas. Nós servimos ao próximo, a começar pela família, porque é quem está mais próximo da gente, na igreja e também na sociedade. Ali nós vamos administrar de maneira equilibrada o tempo, todo o tempo que a gente tem, as 24 horas de cada um dos dias, também os dons, as habilidades, tudo aquilo que Deus nos dá, a capacidade de fazermos coisas no nosso dia a dia. E também os bens que nós temos, os nossos recursos. A administração das dádivas, ela passa pela confiança total em Deus. Ou seja, é reconhecer que essas dádivas, todo o tempo que eu tenho, os dons, os bens, tudo isso é Deus quem me dá. Se não fosse Deus, eu não teria nada disso. Então, isso é confiar em Deus. E confiança verdadeira em Deus requer sacrifício. Que sacrifício é esse? Vocês sabem que a gente fala, e já foi falado muito aqui, que nós não precisamos mais oferecer nenhum sacrifício no que se refere à nossa salvação. Cristo ofereceu a si mesmo. Que sacrifício seria esse? É sobre isso que nós queremos conversar nesse nosso estudo de hoje. Então, primeiro, da onde surgiu o hábito de ofertar? E aqui, quando eu uso a palavra ofertar, eu me refiro justamente a tudo isso, não apenas ofertar. Quando a gente fala em oferta, a gente pensa, ofertar dinheiro. Não é apenas o dinheiro, mas ofertar no sentido geral do termo. O nosso tempo, os nossos dons, enfim, tudo aquilo que Deus nos concede. Então, temos lá em Gênesis, no capítulo 4, as ofertas, o primeiro registro, as ofertas dos irmãos Caim e Abel. E é interessante que não há ordem nenhuma de Deus. Deus não ordenou oferta ali. Essas ofertas foram voluntárias. Abel ofereceu das primícias do seu rebanho, ou seja, o melhor, a primeira cria do seu rebanho, o melhor que ele tinha, com um coração agradecido. Por isso, essa oferta foi aceita por Deus. Deus aceitou essa oferta. Caim também ofertou. Ele ofertou cereais, porque ele era agricultor. Abel, ele criava animais, tinha um rebanho. Não tem necessariamente a ver com alguém ofertar um animal e outro ofertar cereais. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com a motivação. O texto não deixa claro, mas qual foi a motivação. Mas o texto deixa implícito que, de certa forma, Caim foi constrangido. A oferta de Caim não veio de um coração agradecido, reconhecendo que aquela oferta que ele estava ali oferecendo a Deus brotava de um coração agradecido, de um coração que reconhecia que aquilo que ele tinha
era uma bênção de Deus. Mas talvez ele tenha feito a sua oferta vendo que o seu irmão Abel havia feito uma oferta e ele se sentiu constrangido, meio que obrigado a isso. Já que o meu irmão está fazendo, eu vou fazer também, mas fez meio emburrado, meio contrariado. E aí Deus rejeita a sua oferta. E isso faz com que ele fique com raiva e a gente sabe o resultado, o fim da história. Caim mata o seu irmão Abel. Mas o ponto aqui é esse. Essas ofertas foram voluntárias, não há ordem de Deus. Gênesis 8, após o dilúvio, Noé espontaneamente oferece sacrifícios a Deus depois dele e de toda a sua família saírem da arca. Novamente, espontâneo. Gratidão. Noé reconhece que Deus havia preservado eles, o mundo havia sucumbido nas águas. Ele, sua família, um casal de animais de toda espécie foram preservados. E ele reconhece isso. Em gratidão, ele oferece um sacrifício. E o texto diz que aquele aroma, ele queimou o sacrifício lá, foi um aroma agradável a Deus. Deus se agradou daquela oferta de Noé. Depois nós temos em Gênesis 14, onde Abraão oferece voluntariamente o dízimo de tudo que possuía a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Esse é um texto muito bonito aqui. Abraão, na verdade, eu coloquei Abraão, mas ele ainda se chamava Abrão. Deus ainda não havia mudado o nome dele. Foi logo depois, quando Deus havia chamado ele para sair da terra dos seus pais, lá da região de Ur dos Caldeus, e seguir rumo à terra que Deus lhe havia prometido. Ele estava nessa jornada. E aí, nesse meio tempo, surgiram reis que se levantaram contra Abraão e o seu povo, sua família, enfim, todos os que estavam com Abraão, e Abraão então faz uma guerra contra eles, ele vence essa guerra, e ao voltar dessa vitória, ao derrotar, eram 5 reis que ele derrota, ele é recebido por Melquisedeque, que é sacerdote e rei, e ele recebe Abraão com pão e vinho. Isso é muito significativo. Pão e vinho eram usados para comemorar a vitória em uma guerra. E aí em Hebreus fala que o sacerdócio de Jesus é da ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus é sacerdote e rei também. E Jesus, na noite em que foi traído, institui a ceia, pão e vinho, para celebrar a vitória, a maior das vitórias, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo. Isso é muito significativo. E Melquisedeque só aparece uma vez na Bíblia, só lá. E depois em Hebreus é dito que o sacerdócio de Jesus é da mesma linhagem de Melquisedeque. E a tradução é que Melquisedeque, no hebraico, significa rei da justiça. Então isso é bastante significativo. E depois, em resposta, quando o rei o recebe lá com pão e vinho, e o abençoa, Melquisedeque abençoa Abraão. E aí depois, voluntariamente, Abraão oferece o dízimo. Ele diz, eu vou dar o 10% de tudo aquilo que eu tenho para este rei, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Novamente, foi uma oferta voluntária. Nós temos então, em Gênesis 28, após ter tido uma visão em Betel, enquanto fugia do seu irmão Esaú, logo após ter tramado a usurpar a primogenitura do seu irmão Esaú, ele foge e em direção à casa de Labão. Lá então Jacó, ele tem um sonho durante uma noite e aí tem uma visão, Deus aparece a ele, conversa com ele e depois Jacó acorda e ele promete dar a Deus o dízimo de tudo aquilo que ele viesse a receber a partir de então. Então o que nós percebemos nesses 4 relatos aqui? Uma coisa em comum, é voluntário. Nenhum desses aqui, dos personagens, ninguém foi constrangido, a não ser talvez ali Caim. Mas a oferta de Abel, de Noé, de Abraão e também de Jacó foram ofertas voluntárias. Partiu do coração deles, um coração agradecido, reconhecendo que tudo aquilo que possuíam ou que viriam a possuir era uma bênção de Deus. As ordens ao povo de Deus no Antigo Testamento. Depois, lá em Levítico, no capítulo 27, então sim, nós temos ali a formalização. Deus ordena
ao povo que entreguem o dízimo de tudo o que produzissem. Né? Então, eles já estavam na terra prometida. Né? Isso ainda não era na terra prometida, mas que depois que eles entrassem na terra prometida, eles dessem o dízimo de tudo aquilo que receberiam. E aí, para que serviria isso? Isso seria para o sustento dos sacerdotes e levitas, que eram os líderes religiosos, que seriam o pessoal que conduzia o louvor no culto do Antigo Testamento, e também os pastores. Os sacerdotes eram os pastores. E é interessante porque na distribuição depois na terra prometida, os levitas e sacerdotes, eles não receberam terras, ou seja, eles não poderiam produzir. Eles não tinham como se sustentar, mas todas as demais pessoas receberam terras, elas poderiam produzir, e a partir disso, então 10% elas dariam para os sacerdotes e levitas, para que então o culto eles pudessem integralmente se dedicar ao serviço religioso, de anunciar a palavra, de orientar o povo, de aconselhar o povo, e também parte dessas ofertas eram justamente também para manter o serviço, para manter ali a tenda do Senhor, depois o templo que mais tarde foi construído, para manter todo aquele sistema religioso e também aquele serviço religioso, para que as pessoas pudessem então terem pastores que pudessem integralmente se dedicar ao ensino da palavra de Deus e orientar o povo no caminho correto. Depois, aquilo que é formalizado lá no livro de Levíticos, isso é reafirmado também nos livros de Números e Deuteronômio. Isso é reafirmado, Deus reafirma isso. E mesmo com a formalização por ordem de Deus, a motivação continuaria sendo a voluntariedade e a gratidão. A gente vê que lá no início partiu, não foi uma ordem, mas foi voluntário. E por mais que Deus agora tenha ordenado isso, por mais que isso tenha sido formalizado, ainda assim, esse dízimo, essas ofertas deveriam partir de um coração voluntário, agradecido, não por constrangimento, não por obrigação. E essa prática do dízimo, ela permaneceu vigente entre o povo de Israel até os dias de Jesus Cristo, nesses termos. Mas a gente sabe que depois se perdeu, porque já na época de Jesus, essa prática principalmente da voluntariedade e da gratidão. Porque depois já se perdeu essa essência e começou a ser visto a prática do dízimo, das ofertas, como se fosse uma obra para alcançar méritos diante de Deus. E aí se perdeu justamente a essência do que é de fato ofertar a Deus, que não tem a ver com comprar, ou agradar a Deus por meio daquilo que a gente oferta, mas é nós respondermos ao que Deus já nos deu. O que diz o Novo Testamento? Nós temos inúmeros textos que abordam esse tema, mas eu quero novamente, até esse ano nós já tivemos um estudo especificamente só sobre esse texto aqui, os capítulos 8 e 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala que as ofertas elas devem partir de um coração agradecido. Um coração cheio de alegria, um coração cheio de sinceridade e generosidade. Ninguém deve ser constrangido, ninguém deve ser obrigado, mas ela deve brotar como resposta àquilo que Deus fez por nós. E a motivação, nós temos hoje, foi lido no texto da epístola, Hebreus, finalzinho do capítulo 9, mas os dois capítulos, todo o capítulo 9 e capítulo 10, fala do sacrifício de Jesus, que ofereceu a si mesmo para perdoar os nossos pecados. Nós temos com isso paz com Deus. E essa é a motivação. E é isso que Paulo também fala lá em 2 Coríntios, quando ele diz que a motivação deve ser o próprio Cristo, que sendo rico se fez pobre. Cristo é a motivação. Toda a nossa vida de ofertas aqui, ela brota justamente a partir daquilo que Deus faz por nós em seu Filho Jesus Cristo. Nós merecíamos a condenação, nós por nós mesmos estávamos condenados, mas Deus enviou o seu Filho e nos reconciliou consigo mesmo. Nós temos paz com Deus. E essa é a motivação principal para uma vida generosa de ofertas, para um coração agradecido, cheio de alegria, de sinceridade e de generosidade. E aí Paulo fala também lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifício vivo. Ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo. Esse sacrifício não é agora a gente se mutilar para tentar com isso merecer o perdão, a salvação, a aceitação de Deus. Cristo ofereceu a si mesmo, como diz a carta aos Hebreus. Ele ofereceu a si mesmo uma vez por todas. Nós não precisamos nos mutilar, sacrificar, machucar o nosso corpo. Não, esse sacrifício vivo diz respeito a uma vida de louvor a Deus, de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Esse é o nosso culto racional, como diz lá. Ou seja, é a nossa resposta. Deus fez tudo o que precisava ser feito para a minha salvação. Não há mais absolutamente nada que eu precise fazer. E agora, eu vou ficar de braços cruzados? Não, eu vou responder a isso. Deus não preciso mais fazer nada para Deus, mas Deus quer me usar para fazer algo por sua igreja, para que a missão continue acontecendo, pelo próximo que precisa, pela sociedade na qual estou inserido, na qual eu vivo, por minha família. Ali sim eu vou ser muito útil, ali eu vou oferecer um sacrifício vivo, ali eu vou oferecer a Deus um sacrifício de louvor. E isso é possível se a gente permite de fato que Deus nos transforme. Não vivam como os padrões deste mundo. Se nós nos afastarmos da palavra, o mundo vai nos moldar conforme os padrões pecaminosos deste mundo. Agora, se nós nos apegarmos a esta palavra e continuamente meditarmos nela, ouvirmos ela, ela vai nos transformar. E é isso que vai nos capacitar a de fato sermos sacrifícios vivos, a prestarmos esse culto em louvor ao nosso Deus. Se nós nos afastarmos, então o mundo vai nos moldar. Agora, se permanecermos nesta palavra, seremos moldados conforme a vontade de Deus. Então, confiança requer sacrifício de louvor, sacrifício de realmente reconhecer que tudo é de Deus. Então eu posso contribuir, eu posso responder a isso. E aí nós temos o exemplo da viúva pobre, que deu tudo o que tinha, tudo. Ela tinha que ter dado tudo, ela não precisava, mas ela deu, porque ela realmente... E isso é confiança. A confiança dessa mulher era tão grande que ela sabia, e a gente sabe que naquele contexto as viúvas, elas eram totalmente desamparadas, muitas delas dependiam do favor de outras pessoas, dependiam muitas vezes de esmolas. Talvez essa mulher tenha recebido essas 2 moedinhas como uma esmola, mas a confiança dela foi tão grande que ela sabia que é necessário, ela queria honrar o compromisso dela com Deus, de também fazer a sua oferta para o reino de Deus. E ela sabia que ela fez esse sacrifício. Imagina, ela poderia ter pensado, não, eu não posso dar essas 2 moedinhas, porque se ninguém mais me ajudar, se eu não ganhar mais nada, hoje eu posso passar fome. Mas ela confiou, não, Deus me deu isso. E Deus não vai deixar faltar. Ela foi lá, colocou as 2 moedinhas lá. E ela confiou que Deus a sustentaria, que Deus proveria o suficiente para ela. E alguém poderia talvez até dizer, mas talvez ela fez com algum interesse. Não fez. Por quê? Porque Jesus elogia ela. E Jesus conhece o coração das pessoas. E se Jesus elogia ela, porque de fato foi com um coração realmente confiante. Ela deu tudo o que ela tinha, porque sabia que Deus iria sustentar ela. Isso é um sacrifício que ela fez. E sacrifício requer verdadeira confiança. Confiança verdadeira requer sacrifício. Nós temos também agora o exemplo da viúva de Sarepta, que é uma situação semelhante. Imagine ela num período de seca, ela já estava ali, só com um punhado de farinha, um pouco de azeite, ela ia fazer aquilo, ela e o seu filho iriam se alimentar e depois esperar a morte, como ela mesma disse.
Mas Elias diz, profeta de Deus, faça para vocês, faça para mim. E Deus não vai deixar faltar. E assim aconteceu. Uma história muito bonita. Depois, inclusive, o filho dela falece, o único filho dela. E Elias ora para Deus e diz, Deus, por favor, ela só tem esse filho, ressuscita ele. E Deus ressuscitou o filho dela. Uma história muito, muito bonita, essa história da viúva de Sarepta. E ela igualmente, ela poderia ter pensado, como é que eu vou o pouco que eu tenho? Eu não posso, eu prefiro eu mesmo passar fome, mas dar para o meu filho, porque mães que amam seus filhos, elas muitas vezes vão se sacrificar para o amor dos seus filhos. Mas ela divide ainda com um estranho que ela nem sequer conhecia direito. Mas Deus proveu. E isso é confiança, ela saber que, bom, esse homem é um servo de Deus, se ele está dizendo, eu confio nisso. Ela sacrificou o pouco que ela tinha, dividiu. Imagine se Deus não tivesse dado um jeito. Mas ela confiou e Deus deu um jeito. E assim, passou aquele período de seca, ela e o seu filho se alimentaram, Elias se alimentou e ninguém passou fome, ninguém passou por necessidade, ninguém teve que morrer de fome. Por isso, essas duas mulheres ofertaram, elas compartilharam o que tinham, elas fizeram um sacrifício. Isso requer confiança. Dar das sobras não é um sacrifício. No texto justamente Jesus fala isso. A maioria das pessoas davam grandes quantias, mas eram das sobras. E dar das sobras não é um sacrifício. E aí, por exemplo, nós temos o jovem rico. Já foi falado alguns cultos, né? Onde foi a base, a ênfase, o texto do jovem rico. Ele queria o quê? Ele queria a salvação. O que eu preciso fazer para ser salvo? E ele queria fazer algo, mas a gente sabe que é impossível o ser humano fazer qualquer coisa. Mas ele estava disposto, o que eu preciso fazer? E quando Jesus disse para ele, então vai, vende tudo que você tem. Ele não precisava ter vendido tudo. Mas o que Jesus queria justamente desconstruir essa ideia de justificação, de salvação por obras, por méritos pessoais. Aquele jovem, ele era rico, a gente falou sobre isso, que entre os judeus a riqueza era uma dupla bênção de Deus. Porque a pessoa rica, ela já era considerada abençoada por Deus, mas dando esmolas ela poderia alcançar ainda mais méritos diante de Deus, mas não é assim que as coisas funcionam. A gente falou sobre isso e viu também que muitas vezes pensar assim faz a gente não ter um amor verdadeiro por aqueles que precisam. A gente não está preocupado com a necessidade dele, mas a gente está mais preocupado é o amor interesseiro. A gente ajuda de maneira interesseira. Eu quero fazer média com Deus. Eu não estou preocupado com a situação dele. E isso estava errado. E aí depois, quando Jesus diz, vende tudo e dá para os pobres, ele saiu triste, não fez? O que Jesus queria é que ele realmente parasse de confiar em si mesmo e confiasse naquele que estava diante dele, Jesus Cristo, o Salvador dele. E se ele realmente tivesse recebido Jesus como único Salvador, ele saberia que tudo que tinha é de Deus. E ele talvez estaria disposto a não apenas dar algumas sobras, algumas esmolas, mas de fato ofertar e ajudar quem precisa com um coração realmente agradecido. E com amor não interesseiro, mas altruísta de fato, no sentido de realmente se preocupar com aquele que precisa. Esse jovem não tinha isso. Por isso, quando o ofertar das dádivas brota da verdadeira confiança, seremos capazes de fazer sacrifícios. Somente quando brota da verdadeira confiança, como tiveram essas duas viúvas dos nossos textos de hoje. O jovem rico não teve essa confiança. Sacrifício é realmente estar disposto a fazer aquilo que de fato nós podemos, não apenas as sobras. E aqui, quando a gente fala de ofertas, novamente, não é apenas o dinheiro, as ofertas em dinheiro, mas o tempo e os dons. Mas comecemos pelo dinheiro. Quem procura realmente se organizar, de acordo com a sua condição, O dízimo era lá no Antigo Testamento. Nós já falamos sobre isso. No Novo Testamento não há ordem para o dízimo. E o dízimo a gente sabe que muitas vezes para alguns pode ser tranquilo, mas para outros pode pesar. Por isso a gente não coloca taxa, não coloca porcentagem fixa, mas cada um vai contribuir de acordo com o seu coração, de acordo com a sua condição. Mas os princípios, e esses são do Antigo e do Novo Testamento, que perpassam a Bíblia. A oferta, ela é das primícias e ela é feita com regularidade.
E aqueles que de fato se organizam dessa forma, eles imensamente procuram das primícias fazer a sua oferta, eles vão saber que, por um lado, aquele valor poderia talvez até ser usado para outra coisa, como por exemplo, comprar ali um eletrodoméstico que está faltando, fazer uma reforma na casa, dar um pouco mais de conforto para a família, quem sabe fazer um passeio. É um valor que poderia ser usado para todas essas coisas. E se a gente olhar por um lado, todas essas coisas não são coisas ruins, são coisas boas. Mas a pessoa que sabe, que confia em Deus e sabe que aquilo que ela tem, tudo que ela tem, todos os recursos que ela tem é dádiva de Deus, e se não fosse Deus, ela não teria nada, essa pessoa está disposta a sacrificar aquelas coisas, a adiar, postergar aquelas coisas que ela quer, mas para honrar regularmente as suas ofertas, porque sabe que se não fosse Deus, ela não teria nada, absolutamente nada, né? Então isso é em primeiro lugar, mas não se restringe apenas às ofertas, mas também ao tempo. Ao tempo, e hoje talvez, a gente sabe muitas vezes a igreja tem dificuldade com a questão das ofertas, mas muitas vezes o tempo também é uma grande desculpa que muitas pessoas usam. Ah, mas eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para um estudo bíblico, eu trabalho muito, a vida é muito corrida, eu já chego cansado. Deus dá a cada ser humano, todos os dias, 24 horas. Durante a semana, 7 dias, são 168 horas. Quantas dessas horas eu oferto para o meu Deus? Então, muitas vezes, a semana foi tão corrida, estou tão cansado, domingo é o único dia que eu tenho, ou sábado é o único dia que eu tenho para descansar, sei lá, me reunir com os amigos, fazer um passeio. Ninguém precisa deixar de passear, de se reunir com os amigos, enfim. Mas a gente consegue sacrificar talvez um pouco, fazer um sacrifício, não algo pesaroso, mas um sacrifício de gratidão. Eu vou, digamos assim, vou fazer um passeio, mas eu vou encerrar um pouquinho mais cedo esse passeio para poder de noite ir para a igreja. É 1h30. Um domingo tem 24 horas. O culto é 1h30, vamos tirar mais meia hora para ir, para voltar, 2 horas. De 24 horas, acho que Deus merece isso. Mas na verdade, quem vai estar recebendo somos nós. Porque o culto é Deus quem nos serve, não somos nós que fazemos um favor para Deus. Então, os 5 minutos com Jesus durante a semana, será que, 5 minutos vamos sentar, ler a devoção, ter esse tempo com Deus? Será que Deus não merece 5 minutos do nosso dia para a nossa devoção? Sim, na verdade Deus merece muito mais, muito mais. Mas é importante também lembrar que não é apenas o tempo dedicado para uma devoção ou para o culto que é uma oferta a Deus. Mas também quando eu me dedico à minha vida familiar, à minha vida profissional, tudo isso é necessário que haja equilíbrio. E não apenas só a família, e não apenas só o trabalho ou só outras coisas. É necessário que haja equilíbrio. Mas entender que nós precisamos sim organizar o nosso tempo, fazer um sacrifício para que nós possamos equilibrar a nossa vida na família, na igreja, na sociedade. E também os nossos dons, nossas habilidades. Cada um, mas eu não tenho o dom da música, mas não é só do dom da música que a igreja vai. Tem tantas outras coisas, muitas vezes, principalmente quando tem algum evento, às vezes a gente vê as mesmas pessoas sempre envolvidas. Então, tem um evento onde eu posso ajudar, proatividade, e às vezes é o quê? Organizar o espaço, limpar o espaço, enfeitar alguma coisa aqui, outra coisa ali, são coisas que qualquer pessoa sabe fazer. E agora, nós teremos no início de dezembro a eleição da nova diretoria, onde Deus vai chamar alguns de vocês, outros talvez não estejam aqui, mas como é que Deus chama para o exercício da liderança dentro da igreja? Através de outras pessoas. Então, assim, se alguém de vocês que está aqui hoje, aqueles que não estão, mas que também são membros da nossa igreja, aquele que for indicado, nós estamos fazendo as prévias ali, aquele que tiver o nome indicado e depois na semana anterior eu vou entrar em contato. Você foi indicado, gostaria de aceitar concorrer ao cargo? É porque Deus, através de pessoas, está chamando vocês. E Deus capacita.
Dediquem, mas minha agenda é muito cheia, eu tenho muito trabalho, né? Preciso dar atenção para a família. Deus vai capacitar. E Deus vai moldando, Deus vai aperfeiçoando. Então, é lá que a gente vai fazer os nossos sacrifícios de louvor. A gente vai se organizar, a gente vai dar um jeito. Por quê? Porque se não fosse Deus, eu não teria nada. E eu confio em Deus. Se Deus me desafia, se eu tenho a oportunidade de ir para o culto, de ir para um estudo bíblico, de participar da liderança, de me envolver numa atividade da igreja, de ofertar, eu vou fazer com amor. Porque se não fosse Deus, eu não teria absolutamente nada. Tudo é dele. E eu vou entregar o que eu puder. Eu vou me sacrificar. Um sacrifício de gratidão. Não um sacrifício de constrangimento, de obrigação, no sentido negativo do termo, mas de gratidão, sacrifícios vivos, resposta ao que Deus fez por cada um de nós. E para isso a gente tem que perguntar também em quem você tem confiado. E aí o Salmo 146 nos ajuda nessa reflexão. Você tem confiado no ser humano? Ou em si mesmo, como confiava o jovem rico, por exemplo? O salmista nos diz, não confiem em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó, e nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. O ser humano é instável. O ser humano, a gente claro que vai precisar confiar em outras pessoas aqui, mas o ser humano pode falhar. O ser humano, ele pode nos decepcionar profundamente, até talvez a pessoa em quem mais confiamos hoje pode um dia nos decepcionar. E nós mesmos podemos nos auto-sabotar. Nós mesmos podemos fazer coisas no momento de fraqueza que a gente vai se arrepender para o resto da vida. Então o ser humano não é confiável. Por isso, confie em Deus. E o salmista diz, bem-aventurado aquele que teme, que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Só Deus é verdadeiramente confiável. E Deus deve ser a base em quem confiamos em primeiro lugar. Porque aí, até mesmo, porque aqui a gente vai precisar também confiar em seres humanos. Mas mesmo quando um ser humano nos desapontar, se Deus for a base da nossa confiança, nós seremos capazes também e capacitados a perdoar aqueles que talvez traiam nossa confiança. E até mesmo quando nós nos auto-sabotamos, nós nos metemos em coisas que, poxa, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu fui tolo? E às vezes a gente pode ser levado ao desespero. Será que Deus vai me perdoar? Será que eu mereço? Confiamos em Deus. Nós não merecemos, mas esse Deus nos ama a tal ponto que enviou o seu Filho. Mesmo que a gente não mereça, Ele nos ama e Ele nos perdoa sempre de novo. Então Deus deve ser a base da nossa confiança. E é esse Deus que também, como segue o Salmo, é Ele quem faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Tudo isso Deus faz. E aí eu pergunto, como Ele faz isso? Como Ele faz isso? A gente tem uma pessoa, digamos, uma pessoa necessitada. Lembrando agora do texto de Tiago. Você diz, uma pessoa está passando frio. Deus te abençoe e que Deus te aqueça. Isso vai resolver o problema dela? A pessoa está passando fome. Vai, Deus te abençoe e que Deus te alimente. Vai resolver? Não. Deus nos usa. Nós seremos instrumentos de Deus para aquecer aquele que está com frio, para, como diz aqui, fazer justiça aos oprimidos, dar pão aos que têm fome. Nós temos feito isso através da Margarida do Amor, né? E nossas ofertas, em parte também, uma porcentagem dela vai para a ação social da nossa igreja. Quando fala que liberta os encarcerados, são os encarcerados aqueles que ainda vivem nas trevas, que ainda estão longe de Deus. E parte das ofertas vai para a missão da igreja. Para a missão da igreja, para que a mensagem da libertação espiritual continue sendo anunciada, para abrir os olhos aos cegos, aos que estão cegos espiritualmente, aqueles que estão abatidos, que precisam da mensagem da salvação. Assim que Ele ampara o estrangeiro, o órfão, a viúva, Ele usa cada um de nós como seus instrumentos. E ali, quando nós desempenhamos essas funções como instrumentos de Deus, nós somos um sacrifício vivo. Nós estamos oferecendo um sacrifício de louvor ao nosso Deus. Foi isso que fez aquela viúva em Sarepta.
ela acolheu Elias em sua casa, amparou ele. Depois ela perdeu o filho dela e através de Elias, que fez a oração, e Deus ressuscitou aquele menino. Então, um amparando ao outro, um ajudando ao outro. Então, partindo para a reta final, Deus, ele não precisa de nada da nossa parte. Deus não precisa de nada, porque na verdade tudo já é dele. As 24 horas de cada dia que a gente tem é dele. Tudo aquilo que a gente é capaz, e todos nós sabemos fazer um monte de coisas, os nossos dons, nossas habilidades, enfim, né? Então, os bens, os recursos que nós temos, ele nos dá tudo é dele. Então, ele não precisa disso, ele já nos dá isso. Mas quem precisa? A igreja, a família e a sociedade precisam do nosso tempo, dos nossos dons e dos nossos bens. E aí coloquei aqui primeiro a igreja. Por que aqui? Porque é aqui que começa o fundamento, a base. Se Deus não for o primeiro lugar, não ocupar o primeiro lugar, a gente vai ter dificuldade em gerenciar, em administrar esses dons que Deus nos dá, essas dádivas que Deus nos dá. Se Ele não for o primeiro lugar, a gente vai ter grandes dificuldades para exercer a nossa mordomia cristã. Por isso nós buscamos aqui, e aqui a gente não faz um favor para Deus, aqui a gente permite que Deus nos sirva, que Deus nos abasteça, nos alimente espiritualmente, para que sejamos capazes de oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, usando de maneira equilibrada, da maneira correta, o nosso tempo, os nossos dons e os nossos bens. E quando nós ofertamos essas dádivas, tempo, dons e bens, com amor, gratidão e generosidade, nós demonstramos a nossa total confiança em Deus. Mas antes disso, a gente precisa se fundamentar. Porque se nós não fundamentarmos, nós seremos incapazes de ofertar essas dádivas com amor, gratidão e generosidade. Então, uma coisa leva a outra. Primeiro, nos fundamentamos. E isso nos capacita a fazer um uso correto. E isso, ao mesmo tempo, quando nós fazemos essa maneira correta, essa administração correta das dádivas que Deus nos dá, nós estaremos, de fato, demonstrando a nossa total confiança em Deus. E, de fato, estaremos oferecendo sacrifícios de louvor ao nosso Deus continuamente. Então, é dessa forma que nós faremos da nossa vida um sacrifício contínuo de louvor ao nosso Deus. E aí nós lembramos aquilo que diz Paulo lá na segunda carta aos Coríntios: Deus ama a quem dá com alegria. E essa alegria não brota de nós, ela brota do contato com a palavra. Que assim Deus nos abençoe e nos capacite a sermos bons administradores de todas as dádivas que Ele nos dá. Amém.